Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso de EZCAD. A gente vai dar continuidade na nossa aula passada, que era sobre as ferramentas de desenho, e hoje a gente vai focar na ferramenta de texto. Ela tem bastante funções, então ela merece uma aula específica para ela, tá? Então a gente vai começar aqui, ó. Vou abrir ela aqui. Ela sempre vem com esse text padrão. Eu vou mudar o texto aqui na lateral esquerda. Vou colocar um texto de duas linhas, porque fica melhor visível para algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui Torre Laser, não, vou colocar aqui ó, curso EZCAD, Torre Laser. Show. Vou dar um apply, sempre dar um apply para mudar o texto. Ó, veio para cá, tá ótimo desse jeito. Então, primeiras coisas que a gente tem aqui, a gente tem fonte, então TrueType Font. São as fontes que a gente tem instalada no nosso computador. São as fontes que a gente usa no Corel, no Word, em tudo desse tipo, tá? JSF fontes são fontes de uma linha. Então, se eu mudar aqui, ó, escolher, aqui, ó, tá vendo? Na pré-visualização já dá pra ver. São fontes de uma linha, ó. Fonte de uma linha mais arredondada, mais quadrada, tá? Então, são lentes de uma linha, tá? Eu vou voltar para TrueType aqui. A gente geralmente usa essas aqui de TrueType quando a gente vai fazer preenchido. Ou mais por gosto mesmo, tá? É, aqui nesses três botões de baixo são o espaçamento entre as linhas, tá? Então o que, que a gente tem aqui, ó? Aqui tá automático. Nesse aqui, se a gente habilitar ele, a gente libera um tamanho, tá vendo? Ó? No automático ele tá 0.9. Se colocar 0.5, as letras vão ficar mais próximas uma da outra. Tá vendo? Ó? Ficou mais perto uma da outra, tá? É, E esse outro aqui, ó, tá vendo? Pelo símbolo a gente consegue ver. Esse aqui a gente tá vendo que ele tá medindo a distância entre as letras. Esse aqui ele mede o centro de cada letra. Então se a gente deixar 0.05 e der um apply, ele vai ficar tudo juntinho, tá vendo? Então não é, a gente acredita aí que cada letra deve estar com mais ou menos com uns 5 centímetros. Eu vou colocar aqui, ó, 6. Então ele já deu a distância. 5. Ficou mais pertinho. 4,5, por aí vai, tá? Geralmente a gente usa automático. É bem raro a gente usar diminuir ou aumentar a distância entre as letras. Às vezes é só um caso específico que você quer que fique mais distante para fazer um logo, algo do tipo, tá? Então vou deixar aqui no automático. Eu vou escrever mais uns curso EZCAD e vou colocar mais uma escrita aqui em cima para ficar melhor o que eu vou fazer agora, tá? Então dei um C aqui para centralizar. É, e aqui eu vou clicar no nosso Fzinho, que é configuração de fonte, tá? Então ele abre essa página pra gente aqui. Eu vou colocar aqui na lateral para vocês conseguirem chegar. Então aqui, ó, ela tá centralizada tudo para a esquerda. Eu consigo ir para o meio para centralizar o texto no meio. Eu vou dar um apply. Deixa eu puxar ali. Ele foi pro lado lá, ó. Então, ó, centralizou o texto, tá vendo? O Torre Laser ficou exatamente no meio da, do texto de cima. Consigo centralizar para a esquerda também. Deixa eu fechar aqui pra gente puxar ele de novo para ficar dá pra ver. Então ele foi ali para nossa direita, dá para mexer para a esquerda, dá pra gente transformar o texto em negrito, então ó, ele engrossa, e em itálico também. Então, claro, negrito e itálico tem que estar disponível nessa fonte selecionada. Se não tiver também, ela não vai ficar. Além disso, a gente consegue mudar a orientação. Aqui ele está um texto horizontal, consigo transformar ele em vertical. Então, ó, vou tirar o zoom aqui para enxergar ele. Ficou lá, ó. Curso EZCAD teste do lado Torre. Muito difícil usar, mas temos a função. Vou voltar para o horizontal, certo? E a gente também tem a função para escrever em círculo. Então imagine que eu vou desenhar um círculo aqui e eu vou colocar que nosso círculo tem um diâmetro de 100, tá? Vou dar um apply, ele vai ficar redondo. Por que que ele ficou meio de lado ali? Porque nossa base de ângulo está em 90. Então, se eu não me engano, se a gente mudar a base de ângulo para outro, tipo zero, zero também ficou muito. Vamos por 45. Que aí vai ficar exatamente para cima. Tá?
e centralizado. Fica melhor assim. Triângulo. É, pronto, agora sim. Agora que tá centralizado ficou melhor. Então aqui, ó. Fiz para um círculo de 100, se eu não me engano, né? Então vou fazer um círculo de 100 aqui para vocês verem como casa. 100, centralizei. Vendo? Ficou certinho para cima do círculo. Nossa curva. Então a gente consegue fazer isso e também consegue mudar. Ah, eu quero invertido o texto. Ó. Aqui ele vai inverter, ó. Espelhado, tá? Ó, que nem ele tá para cima. Se eu selecionar esse aqui, ele fica para baixo. Para ele rodar embaixo. No ângulo de 100 graus ainda, só que para baixo. Aí o que, que eu quero? Se eu quero ele por dentro, eu inverto. É isso mesmo. Inverto, inverto. Acho que agora eu tenho que espelhar por aqui. Que vou arrumar. Acho que tá faltando alguma coisa aqui. Só invertido mesmo. Espelhado. Isso. Às vezes é um pouco confuso, mas. Então, o que, que eu fiz? Eu espelhei o texto. Ele tá ao contrário aqui pra mim. E eu tô fazendo ele por dentro do círculo em vez de por fora, igual aquela vez. Tá? Vou voltar ele tudo ao normal. Não quero mais círculo. Tá no horizontal. Tá centralizado. Vou dar um apply. Ok. Como eu tinha invertido ele espelhado, vou desespelhar aqui. Voltou ao normal. Vou apagar esse círculo. Então, para texto, é isso. Então, tem todas as fontes que a gente tem instalada no computador. E a gente também pode fazer aquelas de linha reta. Para fazer preenchido, ferramenta de hatch, dá um ok na configuração que você configurar melhor. A gente vai ter uma aula específica para hatch, que é o nosso preenchimento. Então por isso que eu não estou ensinando agora, tá? Mas para preencher o texto, ou você clica aqui e preenche, ou você clica no nosso Hzinho lá em cima, tá? Vou tirar o hatch, porque eu vou ensinar agora código de barra. Então código de barra a gente pode mudar até aqui, ó, direto na fonte para barcode. E ele vai virar na hora que eu escolher um texto aqui, qualquer um, ó, é ele 128. Então, apply virou. Ou eu posso, eu apaguei e clicar no ícone, nosso ícone de QR Code, que ele já abre também. Então, ele tem vários tipos de QR Code. Os mais usados é o Code 128 e o AN 128. Mas aí você tem que ver qual você usa, qual o seu cliente usa. É sempre bom perguntar para fazer um que seja compatível com o sistema que ele vai usar, se for, você for gravar algum tipo de peça que tem que ter leitura. Então a gente vou usar aqui o EN128 como base. Então vou escrever alguma coisa aqui, colocar um número, tipo 1887657. Coloquei um dígito aí, ele muda automático. Ele está muito grande, eu vou dar aqui na proporção. E aí, pessoal, que mais a gente tem aqui, ó? Se a gente clicar aqui, ó, assim como a gente tinha o F, a gente tem um botão aqui para configurar nosso QR Code. Eu abri ele aqui, então ele está todo aqui para mim. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer que o número apareça embaixo e a gente consegue configurar que fonte a gente quer que seja usada no número embaixo. Se a gente quer que ela seja preenchida também, então aparece o hatch aqui para a gente preencher nossa letra. Vou colocar um aqui qualquer. E vou dar um OK aqui, tá? Então ele vai aparecer nosso número aqui embaixo, olha lá. Ó. E ele já está preenchido. Aí se eu quiser preencher o QR Code, eu dou um OK, ele preenche a barra pra gente, tá? O QR Code, ele tem, que nem, esse é EN128, então ele tem disponibilidade de 128 dígitos. Se a gente usar um aqui, um EAN8, ele só pode 8 dígitos, tá? Então pode ver que ele sumiu o resto aqui, ó. Ele só tá os 8 primeiros. É,
E a gente tem o nosso famoso QR Code lá. Tem o QR Code, micro QR Code. Então a gente usa bastante o QR Code. O QR Code também não tem limite. Então a gente pode colocar um Instagram, algo do tipo assim. Instagram com barra e algum usuário de alguém, tipo Santana Thales. Vou colocar o meu aqui pra vocês verem. Santana Thales. Vou tirar primeiro a letra, porque eu quero ajustar o tamanho. O QR Code geralmente é quadrado, então eu vou tirar. Ele sai o tamanho divergente, então eu vou. Desabilitei o cadeado, ele está aberto. Vou crescer 40 por 40 aqui, para ele ficar quadradinho. Vou habilitar um hatch para ele ficar escuro. E agora eu vou colocar um texto embaixo. Então, show text. Vou colocar aqui um Arial comum mesmo. Só que aí a escrita acaba ficando um pouco grande, né? Mas a gente consegue controlar é, o tamanho. Aqui a gente tem, ó, texto altura, texto largura. Então a gente consegue controlar isso também, tá? Então a texto altura aqui tá 14 milímetros. Quero menorzinho, então eu quero com uns 4. Então, ele diminuiu e agora eu vou diminuir no comprimento. Comprimento, vamos colocar aqui uns 12. 12 não, tava 7. Vamos colocar 8, o dobro só aqui. Aumentei, né, gente? Tava 7. Vou colocar 5. Diminuiu bem mais. Ó. E aí você consegue controlar isso também, então, tá? É... Até a distância, o offset, o espaçamento do texto. A gente consegue controlar isso. Geralmente o QR Code não tem, mas todos têm a disponibilidade para a gente fazer isso, tá? Então, código de barras. Ou pelo ícone, código de barras, e configurar. Você só precisa escolher o tipo dele. Ou você escreve um texto e depois você muda aqui no tipo da fonte. Coloca lá em barcode e você vai ter seu QR Code novamente, tá? Basicamente é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica assim, tá? Então, até a próxima.